Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha pelas redes sociais. Em especial os nossos alunos do Colégio Jardim de Concursos da sede do Centro, Dedé Brasil e Oliveira Paiva. Domingas, tradicionalmente, na companhia desta mala sem alça, professor Júlio César, mestre da legislação previdenciária, que estamos aqui profissionalmente mais uma vez, porque estamos com guerra declarada. Hoje ele me deu um carão muito grande, mas enfim, eu não vou mais perguntar em sala de aula. Enfim, estamos aqui, como falou, né, professor? Profissionalmente, né, professor Júlio César? Vamos falar hoje de um assunto muito importantíssimo, falar sobre contagem recíproca de tempo de contribuição. É um assunto que é muito complicado, mas estando ao lado desse mestre, nada melhor do que você entendendo passo a passo. Amado mestre Júlio César com o senhor profissionalmente. É isso, meu grande amigo Geliardo. Falciano, mas enfim. Lembrei da Fran, né? Quando se fala em Vera Fischer, tem a Fran, vai. Olha, bem, é muito simples. Contagem recíproca é porque é o seguinte, nós temos aqui no Brasil o regime geral de previdência social, que abrange basicamente o trabalhador do setor privado, e nós temos os regimes próprios de previdência social, que abrange os servidores públicos. Então, o que é a contagem recíproca? É a possibilidade de o tempo de um regime ser utilizado em outro regime. Exemplo, um tempo de contribuição do RGPS pode ser utilizado no regime próprio. Da mesma forma, de forma recíproca, que o tempo do regime próprio pode ser utilizado no RGPS. Nós temos a chamada certidão de tempo de contribuição. O que é essa certidão? É um documento emitido por um regime, onde consta o tempo daquele regime para ser utilizado no outro regime em que o segurado atualmente se encontra filiado. Então, se o tempo de contribuição for feito para o RGPS, foi um tempo do setor privado, a certidão de tempo de contribuição, a CTC, vai ser solicitada e vai ser emitida junto a uma agência do INSS. Se o tempo de contribuição foi prestado para um regime próprio, essa certidão tem que ser solicitada e tem que ser emitida pelo ente federal, pelo ente estadual ou pelo ente municipal. Então é emitida essa CTC, essa certidão, e o seu tempo de um regime é averbado, é utilizado no outro regime. É isso que nós chamamos de contagem recíproca, né? Essa contagem recíproca, ela tem algumas regras relativamente simples. A primeira dela que nós podemos citar é que se o tempo de contribuição já foi utilizado em um regime, esse mesmo tempo não pode ser utilizado em outro regime, porque o tempo utilizado só pode ser utilizado uma vez. Então, se você utilizou o tempo no regime geral para se aposentar no regime geral, você não pode pegar esse mesmo tempo para poder se aposentar no regime próprio. A segunda regra também, ela é bem interessante, é que você não pode converter um tempo especial, insalubre, que você teve prestado em um regime, onde tem um acréscimo nesse tempo, para ser utilizado em outro regime com esse acréscimo. Exemplo, vamos imaginar que o homem trabalhou numa atividade especial, insalubre, na atividade privada durante 10 anos. Ele poderia converter esse tempo especial em comum, onde iria ter um acréscimo de 40%. Então, se ele tinha 10, passaria a ter 14. Essa conversão, ela só é permitida se esse tempo for utilizado no próprio RGPS. Se você pedir uma certidão desses 10 anos de atividade especial para utilizar no regime próprio, só é contado 10 anos. Não tem esse acréscimo de 40% e passar para 14%. Conta 10 anos, porque também seria uma contagem fictícia. O que é fictícia? É você trabalhar 10 e contar como 14. Então essa conversão, essa contagem fictícia só é permitido dentro do próprio regime. A outra regra também bem interessante é que o segurado que contribui para o RGPS e também para o regime próprio, ele não precisa se desvincular do RGPS. Exemplo, se ele fosse empregado
ele não precisaria pedir demissão do seu emprego para poder ter a certidão e utilizar no regime próprio. Então, não precisa haver a desvinculação. Uma situação rara, mas que pode acontecer, é daquele caso do segurado que se aposenta por idade e por tempo e que ele continua trabalhando. Se ele continua trabalhando, ele continua contribuindo. Só que esse tempo de contribuição depois de aposentado não pode ser mais utilizado na sua aposentadoria. Mas caso ele ingresse no serviço público, esse tempo de contribuição que ele teve no RGPS depois de aposentado, ele pode utilizar no serviço público. A outra regra, quase concluindo, né, é que o segurado ele pode pedir a certidão de forma fracionada. O que é isso? Vamos imaginar que ele tenha 10 anos no regime geral e está no regime próprio. Ele não é obrigado a pedir a certidão dos 10 anos do regime geral. Ele pode fracionar, ele pode pedir só um período, 1 ano, 2 anos, 3 anos, conforme lhe convenha. A outra regra é no caso da pessoa que pode acumular cargos públicos, né? Uma situação bem simples, a situação do professor, a situação do pessoal da área de saúde. Então essa pessoa pode ter contribuído para o RGPS e hoje está contribuindo para o regime próprio do município e para o regime próprio do estado. Um professor, por exemplo, aí ele pode acumular os 2 cargos, no município e no estado. Nesse caso, o tempo que ele contribuiu para o RGPS, ele pode utilizar parte para se aposentar no município e outra parte para se aposentar no estado. Então ele vai pedir a certidão sendo destinado a 2 regimes de previdência. Lembrando que até o segurado ele pode se aposentar em 3 regimes, né, Giliardo? Se ele implementou as condições nos 3 regimes, ele pode se aposentar nos 3 regimes. Agora tem uma situação interessante. É aquele segurado que tem tempo de contribuição concomitantes em 2 regimes. Vamos imaginar que durante 15 anos ele contribuiu, ou ela contribuiu, para o regime geral e ao mesmo tempo também contribuía para o regime próprio. Então são períodos concomitantes. Ela não tem 30 anos de contribuição, ela tem 15 anos de contribuição, porque você pode somar salários concomitantes. O que você não pode fazer é somar tempos concomitantes. Então, na contagem recíproca, deve ser observada essas regras. O exemplo prático, muitos colegas nossos que estão fazendo concursos para ingresso no serviço público, estão contribuindo através de uma empresa, através do seu carnezinho, e ingressam no serviço público, passam a contribuir para o regime próprio. Esse tempo anterior de contribuição para o RGPS que ele fez, porque era empregado, porque pagava o carnê, ele vai poder utilizar no serviço público e, consequentemente, obter sua aposentadoria. Mais uma super viagem no tempo aí com o professor, mandando ver sobre contagem recíproca de tempo de contribuição. Professor Júlio César, tem uma pergunta que eu até fiz para o senhor anteriormente, antes de começar a dica. Para finalizar aqui, também o senhor está cansado, né? Eu nunca estou cansado para essas aulas. Não. É um prazer, me dá energia, me dá força. Está mala sem alça. Professorzinho, às vezes tem situações, até na vida real mesmo, tipo, um servidor público, no caso, ele mora sozinho, não tem ninguém, solteirão, tá perto de morrer, aí, tipo, se é permitido, ele conhece uma empregada, conhece alguma pessoa, eu quero casar contigo para poder deixar minha aposentadoria para ti. Isso em lei é permitido ou não? Olha, essa situação acontecia muito e a Previdência detectou, porque isso aí é uma forma, como é que eu vou dizer, de quase perpetuar um benefício, ou então de prolongar um benefício. Então hoje, tanto o governo como o setor, como o RGPS, busca mecanismo para identificar essa situação, porque na verdade esse casamento, essa união estável, termina sendo uma simulação, termina sendo uma forma de burla, né? Até uma palavra um pouco forte, seria até uma forma de fraude
para se deixar um benefício, né? Lembrando que a legislação hoje, como uma forma até de precaver essa situação, ela estabelece que a duração do benefício, da pensão, vai depender também do número de anos de casamento da união estável, que tem que ser no mínimo 2 anos, né? Entendi. Então, se essa pessoa casou ou então constituiu uma união estável com menos de 2 anos, a duração do benefício só vai ser de 4 meses. Então, para a duração do benefício ser maior, ela tem que ter no mínimo 2 anos, né? Observada que, se for detectada a fraude, a simulação, a burla, não é devido ao benefício. Inclusive o valor pago deve ser restituído. O mesmo também serve, professor, também para aquelas pessoas também que, quando chegam, algumas pessoas chegam a óbito, que recebem a aposentadoria e a família também não vai lá informar, né? No caso, em cartório, até mesmo a Previdência Social, ficam recebendo. Claro, claro. É o chamado pagamento pós-óbito. Então, se o pagamento pós-óbito, ele é um pagamento indevido, a não ser que aquele segurado ele era aposentado e vá deixar uma pensão, que aí, obviamente, a dependente terá direito ao benefício. Agora, se o segurado faleceu, não deixou dependente, todo esse valor pago, ele deverá ser ressarcido. O INSS vai buscar identificar quem recebeu esse benefício e vai ter ações do ponto de vista administrativo e também penal. Olha só, galerinha, mais uma vez, obrigado, amado mestre Júlio César. Lembrando a todos vocês que dia 11 estaremos aqui dando início a novas turmas aqui da Polícia Civil, turnos manhã, tarde e noite aqui na sede do centro. Qualquer informação aí, liga para cá, 32268000. E também estamos com a promoção aí também no Super Online aí, ó. 50% no Português Zero Online aí, você pode acessar www.tiradentesonline.com.br e vem Tiradentes, porque grandes conquistas começam aqui. Eu mando 2 abraços para uma pessoa só. Edmilson, lá do Rio de Janeiro, que é o advogado, tá fazendo altos vídeos legais aí. Acompanhe os vídeos do senhor, parabéns pelo trabalho, pela sua iniciativa aí de ficar junto ao povo. E também para o Helder lá de Independência, aqui do nosso amado Ceará, que... Tipo assim, prof, ele, com o vídeo que ele fez em relação ao pai dele, ele cuida do pai dele. Ótimo. Ele pode falar, comoveu, né? Muitas pessoas se comoveram ao ver seu vídeo. Ele almeja uma meta que é que esse vídeo chegue até o Luciano Huck ou até o Rodrigo Faro, porque o pai dele tem um Alzheimer e ele cuida. Muito legal o seu vídeo, parabéns, senhor Helder. Acompanhei seu vídeo, estou conversando com ele todo dia. Vou divulgar no meu canal também, para que esse vídeo chegue também até as pessoas que você tanto almejam. E lembrando a todos vocês, galerinha, tem que cuidar em vida, porque pós-morte só restará a tristeza, a saudade e a dor, que é imensa, que é incalculável, que é reparável. Exemplo tá aqui, cuida do pai dele, tem quase 90 anos, né, prof? 93 anos fez agora e minha mãe 88. Então, fica se revezando com a irmã, enfim. Então, valorização, respeito, consideração não é dar presente, não. É você amar e valorizar em vida. Fica a dica. Geração Concurseira, professor Júlio César, Colégio Tiradentes de Concurso, antenados 24 horas. E aquela elevação para o seu Amilca também aqui da Casas Alves, que me acompanha também. E também o seu Calixto também da Casas Alves. Obrigado a todos vocês. Mega Sigma Design, a Xana da Priscila, a galera que me acompanha sempre. Valeu, beijos, tchau, obrigado.